dia, boa tarde, boa noite, né? Dependendo aí do fuso horário, do horário que as pessoas vão assistir aqui a gravação. Meu nome é Thaís, eu sou psicóloga clínica. Agradecer, né, a presença de todo mundo aqui, né? E aí a gente vai entrar nos principais transtornos encontrados, né, no contexto clínico. Nesse ponto, é muito importante a gente salientar que existe outros transtornos que não vai estar aqui no curso, mas que eles vão estar presentes no contexto clínico, só que com a menor frequência. Eu selecionei alguns que eu já deparei no contexto e que a gente precisa ter alguns cuidados no manejo, porque é mais delicado, outros porque vem em grande quantidade, a fobia social e o TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizado. E aí são critérios um pouco mais longos, mas que a gente vai abordar aqui no curso. O primeiro deles a gente encontra muito em crianças, né, ali no contexto pré-escolar e escolar, né, que é o mutismo seletivo, caracterizado por uma falha consistente em falar em situações sociais, nas quais há uma expectativa de fala, mesmo que o indivíduo fale em outras situações. A gente também pode encontrar isso em adulto, né? Só que a gente acaba encontrando com menor frequência. Esse é um dos transtornos que a gente vê muito em criança, e aí gera muita aflição, às vezes até da escola, dos pais. E aí a gente tem os critérios de diagnóstico que a gente encontra no DSM-5, a falha consistente nessas situações sociais. Existe também uma perturbação que interfere no desempenho educacional ou ocupacional e até mesmo na comunicação social. Existe um critério que ele coloca que esse distúrbio ele precisa ter a duração de pelo menos um mês e não é limitado no primeiro mês que essa pessoa está na escola ou está no trabalho ou está em uma situação social nova. Por quê? É normal do ser humano, no primeiro mês de adaptação a qualquer contexto, ficar mais retraído. Se chega um pai para você, ou uma mãe para você, no contexto clínico, e diz, olha, meu filho começou no início do mês na escola, e ele não fala na escola, ele fica muito quieto e tal, ele ainda não pode ser caracterizado dentro do mutismo. Por quê? Ele está nesse processo de adaptação. Existe também a incapacidade de falar, que não pode ser atribuído à falta de conhecimento ou conforto na linguagem falada. Se o professor chega para o aluno e pergunta algo e ele não sabe e ele fica calado, também não pode ser considerado mutismo. Ele não falou porque ele não sabe. Talvez tenha só balançado a cabeça em negação ou tenha ficado pensativo. Então, isso também tem que ser investigado. Uma dica de ouro que eu dou para a questão do mutismo é sempre procurar, se for uma criança, tenta ir na escola, entender, conversar com o professor. A gente tem essa disponibilidade, até porque é necessário a gente entender o comportamento dessa criança na escola. Ela só não fala dentro da sala de aula, mas fora da sala. Ele brinca com outros colegas, ele fala com outros colegas, ele se sente intimidado pela presença do professor, não. Se é no processo de socialização novo, por exemplo, começou a frequentar, sei lá, a igreja, grupo de estudos, ou está conhecendo a família, sei lá, do padrasto ou da madrasta. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração e a maneira também como essa criança ou adulto está se comportando dentro daquele ambiente. Esse distúrbio, ele também traz como critério que ele não pode ser melhor explicado por um distúrbio da comunicação. E não ocorre exclusivamente durante o curso do autismo, esquizofrenia ou outro distúrbio psicótico. Ou seja, o mutismo seletivo, ele não pode estar sendo caracterizado dentro do autismo. Quando é dentro do autismo, ele vai ser característica do próprio transtorno, assim como a esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, tá certo?
Outro ponto importante no mutismo seletivo é que muitas vezes a gente que vai atender o paciente e ele tem essa característica dentro da sessão, dá um pouquinho de aflição na gente que é psicólogo. Porque se é uma criança maiorzinha, a gente já espera que ela fale com a gente, que chegue, que conte, que converse. E aí a gente tem que dar um tempo para essa criança na sessão, porque ela precisa se adaptar com o ambiente, precisa se adaptar com a gente e ela precisa relaxar para a gente poder começar a trabalhar. O que é que, por exemplo, é o uso de técnicas com essa criança? Eu tento sempre utilizar. Acho que até hoje eu pego uns 2, 3 casos, mais ou menos nessa vertente. O que é que eu utilizo? Primeiro, eu coloco algumas cartinhas de emoção e peço para ela apontar o que é que ela está sentindo. E aí, se ela colabora, ela aponta, ou ela pega a cartinha e mostra, eu peço para ela me responder: mas na escola você sente como? Em casa? Brincando, assistindo desenho, assistindo a televisão, jogando e tal. E aí, para ir criando esse entrosamento. Peço para a criança desenhar. E, gente, crianças, primeiras sessões, a gente precisa criar a vinculação. Senta no chão, tira o sapato, tira o salto, senta, pinta, desenha, joga, mostra alguns brinquedos, tenta interagir. Mesmo ela tendo a questão do mutismo seletivo, você precisa tentar interagir com essa criança para que se crie a vinculação para você ir trabalhando o aspecto já fala. E aí você pode criar jogos, brincadeiras. Eu passei muito tempo trabalhando essas questões emocionais. Isso aqui é tal emoção. Vamos fazer um desenho de como a gente pode sentir essa emoção? Da criança ia desenhar. Quando é que a gente sente amor? Ela ia desenhava, tipo, comendo a comida favorita dela, brincando, ou com a família. E aí, o que acontece com essa criança que desenvolveu o mutismo seletivo? Isso é um exemplo. Ela pode ter sofrido algum tipo de bullying, ela pode se sentir muito constrangida, ser uma criança muito retraída, ter uma questão de uma personalidade mais retraída. Ela pode não se sentir confortável e ela pode ter sido, não é instruída, mas tipo, sempre reforçada a ficar calada. Tipo, é tão bonitinho, você é quietinha. Olha como é uma mocinha. Já é uma mocinha, um rapazinho quietinho, calado, não respondendo. E os pais tendem a ter esse aspecto de reforçar, muitas vezes, o mutismo antes de entrar na escola. Daí, quando entra na escola, que essa criança ela precisa falar, que ela precisa interagir, ela não vai interagir. Por quê? Ela é um rapazinho, é uma mocinha que não fala, que não se expressa, que não reclama. E aí essa criança ela fica vulnerável a muitas coisas, inclusive a situação de bullying. A fobia específica. A fobia específica, ela tem um medo ou ansiedade, ou evita um objeto ou situações circunstanciais. Existe uma cognição não específica que não é apresentada nesse transtorno, como ocorre em outros transtornos de ansiedade. O medo, a ansiedade ou a evitação são quase sempre induzidos imediatamente pela situação fóbica. É um grau persistente e desproporcional ao risco real apresentado. Existem vários tipos de fobia específica, como ambiental, que é ambientes naturais, animal, sangue, injeção ou lesão, situacionais, etc. O que é importante a gente saber sobre a fobia específica? Ela aparece bastante na clínica e muitas vezes é confundida com agorafobia ou com ataque, porque elas se parecem entre si, mas aí como a gente vê, conforme o DSM-5-TR, ela não vai ter uma cognição específica, ou seja, eu não vou pensar para poder sentir, eu vou sentir quase imediatamente. É como se eu tivesse aquele susto, é como se eu tivesse aquele impacto imediato, assim que eu sou exposta ao estímulo. Exemplos: pessoas que quando vê sangue desmaiam. Elas não param e pensam: eita,
essa pessoa está sangrando, essa pessoa pode ter hemorragia, ou eu estou tendo hemorragia, ela já começa imediatamente a passar mal. Uma pessoa que tem medo específico de cachorro, se depara de cara com um cachorro no meio da rua. Pode ser o cachorro mais calmo do mundo, tá ali só existindo. Ela já vai entrar muitas vezes em pânico. E uma das comorbidades que a gente vê, que às vezes é comorbidade e às vezes é sintoma, é a sensação de pânico. Por exemplo, a pessoa que tem lá medo de sangue e, sei lá, está cozinhando e se corta. Quando ela vê o sangue, ela já entra nessa sensação de pânico, achando que vai vir a óbito, que vai morrer, que vai acontecer uma coisa muito ruim. E aí a gente tem alguns critérios também no DSM para esse transtorno específico. Que, primeiramente, ele precisa ter um medo, uma ansiedade acentuada sobre objetos ou situações específicas. E aí são situações específicas. Não é eu ter medo de várias coisas ao mesmo tempo, mas são pontos específicos que ele pode ter até medos, fobias específicas múltiplas, mas que uma coisa não vai estar linkada à outra. Por exemplo, eu posso ter medo de animais, posso ter medo de sangue, posso ter medo de lugares altos, posso ter medo de lugares fechados, mas que isso não está um linkado ao outro, tá certo? Nas crianças, o medo ou a ansiedade pode ser expresso por choro, excesso de raiva, congelamento ou apego, né? E ele traz também que os objetos ou situações fóbicas quase sempre são provocadas por medo ou ansiedade imediata. O objeto ou situação é ativado, que é ativamente ativado, ele é evitado ou suportado com intenso medo ou ansiedade. E aí a gente tem, né, a ansiedade é desproporcional, perigo, e ele é persistente. E aí a gente tem um tempo mínimo de duração, que é de 6 meses. Não é que a pessoa vai sentir todos os dias durante 6 meses. Ou, tipo, ele vem hoje para mim com essa demanda e eu só vou dar o diagnóstico até a 6 meses. Não. Mas na hora da anamnese, a gente pode realmente indagar e colocar uma observação. É importante que na ficha de anamnese de vocês, lá no final, tem um campo de observações que aí vocês podem colocar informações extras, que é essa questão de 6 meses. Quando você perguntar, fulano, faz quanto tempo que você tem esse medo de altura? Sempre foi assim? Tu percebe que começou mais ou menos quando? Ah, Thaís, foi, sei lá, faz uns 8 meses que eu estava andando na rua e comecei a sentir. E quando eu vi aquele cachorro, eu me desesperei. E às vezes o cachorro não fez nada. Lembrando que não necessariamente precisa ter passado por um fator traumático. Aqui a gente está falando de uma fobia específica, tá certo? O medo e a ansiedade e a evitação causam sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, ocupacional ou em outras áreas importantes do funcionamento. Vamos pegar esse exemplo da pessoa com medo do cachorro. Ela está andando ali na rua, vê um cachorro, sei lá, ela está numa ponta de uma esquina, o cachorro está lá na outra. Ele simplesmente ele vai voltar e ele vai dar a volta. Ele pode estar atrasado para o trabalho, para um encontro, por o que for. Ele não vai passar por ali. E se ele passar, ele vai passar num sofrimento que parece que ele está indo para o julgamento dele, para a pena de morte. Ele vai suar frio, ele vai reclamar de enjoo, ele vai trazer várias sensações de medo pelo fato de que aquele evento causou muito estresse naquele corpo, um nível de cortisol muito elevado, pelo fato de que ele precisou passar porque não tinha outra opção, e aí ele teve que enfrentar, que aí não foi um processo de enfrentamento, aquela situação fóbica. E aí
também como categoria para diagnóstico, ele não vai ser melhor explicado por outros sintomas de outros transtornos mentais, como ele não vai poder, né, se encaixar em agorafobia, nem no toque, nem no TEP, nem no transtorno de ansiedade de separação, ou no transtorno de ansiedade social, tá certo? Aí ele precisa realmente ter um medo bem específico. E aí, como é que a gente faz o tratamento? Né? Dica de ouro: é exposição gradativa. Uma das formas é você começar pedindo para o paciente escrever, imaginar. À medida que ele for se acostumando com a ideia, você pode ir mostrando fotos. Se for algo que você possa expor ao final aquele objeto, por exemplo, ele tem medo de cachorro. E aí ele passou por todo o processo de exposição gradual. E aí falta a exposição, vamos supor, ao objeto real. Você poderia levar um cachorro, mas antes pergunte ao paciente. Não vai chegar na segunda sessão, depois da anamnese, com um pitbull, um cachorro enorme dentro da sala, não, que esse paciente ele vai passar muito mal e vai lhe processar. Tenham cuidado com isso. A exposição gradual é para ele ir tendo contato com o objeto fóbico de uma maneira saudável e de uma maneira gradativa, para ele não ter um pico de cortisol no sangue. Né? Por isso que às vezes a gente começa pedindo para escrever, imaginar o objeto, né? Depois de um tempo, trabalhando aquele processo, a gente mostra uma foto, a gente pode trazer um bicho de pelúcia, por exemplo, um cachorro de pelúcia. Se for num lugar alto, a gente consegue, por exemplo, pegar alguns vídeos na internet e mostrar lugares altos a esse paciente, para ir trabalhando aos poucos essa situação. Transtorno de ansiedade social. Eu acho que é um dos principais que a gente recebe hoje na clínica. Principalmente de três grupos principais: adolescentes, jovem e adulto e idosos, principalmente idosos que estão entrando ali naquela fase de aposentadoria ou que já estão aposentados.